Vamos agora passar para o capítulo 8. Ainda nesta mesma aula, nós teremos aqui uma análise agora do capítulo 8, e eu convido a sua atenção para o versículo 7 do capítulo 8, quando ele fala assim: as muitas águas não podem apagar esse amor. Então, ele diz assim: e nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa, por este amor, certamente a desprezariam. Então, agora, nesse capítulo, nós vamos ver aqui a igreja na eternidade. E o que é interessante é que a igreja na eternidade, ali fala do amor eterno de Deus, o amor que é como brasas de fogo, inapagáveis. Esse capítulo 8 agora, nele nós vamos estudar a contemplação do Senhor Jesus e sua igreja, o seu zelo, a sua apreciação ao trabalho dela. São capítulos que nós vamos notar ali que há no diálogo algumas mudanças bruscas de personagens. Mas por que isso? Porque no final do capítulo 7, nós observamos, que é o capítulo anterior, nós observamos também o Senhor Jesus e a sua igreja juntos, nas expressões assim: vem, né, saiamos, passemos juntos, né? E assim nós vemos ali o desfrutar da igreja e o seu gozo na presença do Senhor amado, e neste gozo iniciar-se imediatamente o capítulo 8 com uma lamentação da igreja, lamentação profunda com relação a Israel. Isso até inicialmente parece estranho, na eternidade, uma lamentação, mas isso tem um sentido todo especial. E nós vamos ver detalhadamente a respeito disso. Que lamentação é essa da igreja? No capítulo 8, no versículo 1 e versículo 2. Quando diz assim, o versículo 1 e versículo 2. Ah, quem me dera que foras meu irmão, e que tivesses amamentado aos seios de minha mãe. Quando te achasse na rua, beijar-te-ia, e não me desprezariam. Então essa expressão é como se ela estivesse dizendo: como teria sido bom ter-te ao meu lado, ou seja, que te tivesses amamentado aos seios de minha mãe, ou seja, que tivéssemos juntos o mesmo sangue e compartilhado do mesmo aleitamento. Então é um lamento da igreja com relação a Israel, como se Israel, no tempo da existência agora da igreja, pudesse estar junto com a igreja como irmãos, gerados pela mesma mãe. Ou seja, a igreja fiel gerando dois filhos, Israel e a igreja. É o alimento, o leite ali é o alimento da infância. Então, a igreja teve origem, naturalmente, em função da rejeição de Israel. Paulo explica isso muito bem na carta aos Romanos, capítulo 11. E ali ele diz que aquilo que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros ficaram endurecidos. Na mesma carta de Romanos, capítulo 11, Paulo vai falar que, de modo que pela queda de Israel veio a salvação para os gentios. Então, tanto Israel como a igreja têm o mesmo Pai. E Romanos 11 diz que a igreja, ela sendo o natural zambujeiro, ela foi enxertada em lugar deles, né? E feito participante da raiz da seiva da oliveira, a verdadeira oliveira, que é o Senhor Jesus. Daí o lamento: ah, se foras meu irmão, ou seja, se nós tivéssemos conhecido antes, se tivéssemos sido gerados, alimentados pela mesma mãe, ou seja, referindo-se à igreja fiel. Então, se na terra tivéssemos sido unidos, né, tivéssemos tido o mesmo sangue, aí diz assim: quando te achasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam. Ou seja, nós iríamos andar juntos, ninguém iria notar para nos criticar a nossa caminhada juntos. Então é um lamento muito maravilhoso da igreja com relação a Israel, quando a igreja e Israel estiverem juntos na eternidade com o Senhor Jesus. Então o verso 2 ainda diz assim: eu levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias, e eu te daria a beber vinho aromático e do mosto das minhas romãs. Então a expressão estaríamos tão íntimos que tu me ensinarias. Ensinarias o quê? Os mistérios do Velho Testamento que Israel viveu.
Israel conheceu e que esses mistérios se perderam no tempo. Por exemplo, o mistério de Urim e Tumim no Velho Testamento, como se consultava ao Senhor. Então, a expressão da igreja, tu que primeiro recebeste a bênção. Ou seja, na verdade, Israel teve tantas experiências, tantas lutas, tantas vitórias, tanta riqueza de conhecimento no Velho Testamento. Mas a igreja é quem foi infiltrada na seiva da oliveira, tão cheia de ensinamentos, porque quem fez isso foi o Espírito Santo. Ela iria fazer Israel conhecer outras maravilhas. Tu me ensinarias, mas eu também iria te fazer beber do vinho aromático, que são as maravilhas que Israel jamais conheceu. Israel conheceu a promessa do Cordeiro. Ele viu o Cordeiro em figura, né? Através dos sacrifícios no altar. A igreja não, a igreja viu o Cordeiro revelado, com o seu sangue derramado. Então, é por isso que ela diz, eu te daria de beber vinho aromático. Ela tem o vinho aromático para dar a Israel. É o vinho aromático dos dons espirituais, os dons de Jesus, de sua graça. Ela daria o seu mosto, né? O seu mosto, ou seja, ela ensinaria a Israel o que é o Pentecostes. É um lamento notável no capítulo 8, verso 1 e verso 2. No verso 3, novamente nós vamos ver a expressão, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Então, novamente, a igreja goza a bênção do descanso da mão do Senhor a sustentar a sua cabeça. Como descrito no capítulo 2 também de Cantares, tem essa expressão. A mão do coração é que irá dar sustento à cabeça, ao governo da igreja. E a destra dele, a mão direita dele, abraçá-la ali, mostra o sentido de apoio da mão do Senhor para a igreja, um apoio para sempre. A igreja que está agora descansada nos braços do Senhor, e ela está agora descansada eternamente. A sua mão, quer dizer, a mão do Senhor, né? Sua mão, que é a mão do Senhor, o seu ministério sustentando a igreja e sustentando para sempre. É cabeça e corpo. Que coisa maravilhosa. O encontro agora da igreja com o Senhor, nós vamos ver agora o encontro da igreja, no verso 4 do capítulo 8, quando diz assim, o verso 4, conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Não acordei nem desperteis o meu amor até que queira. É uma citação também lá de Cantares, capítulo 4, do versículo 9, versículo 9. Novamente agora a conjuração é feita no antever de todas essas maravilhas. E ela é feita para as filhas de Jerusalém, ou seja, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. O Senhor é nosso, é da igreja. Nós esperamos agora nele, na sua graça, e isso até que queira, ou seja, até que um dia ele queira vir para arrebatar a sua igreja. Agora, a igreja que sobe do mundo, então essa igreja que sobe do mundo, no verso 5, tem a expressão assim, quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Debaixo de uma macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Então a expressão aqui relacionada à igreja que sobe do deserto e é da parte do Senhor. A igreja que sobe do deserto, ela sobe do mundo, ou seja, é a igreja gloriosa, ela ao lado, ou seja, encostada tão aprazivelmente ao seu Senhor, para dele não se desligar jamais. Então a descrição é de como a igreja subiu, mas uma descrição vista lá da eternidade. Por isso, na expressão, debaixo de uma macieira te despertei, é o anseio que a igreja teve pelo Senhor Jesus, que viu e desejou muito, né? Que ela o viu, né? E ela desejou muito a sombra dele, qual macieira, né? Qual macieira. São as recordações daquilo que o Senhor fez pela igreja. No capítulo 2, verso 5 de Cantares, ela usa essa expressão, confortai-me com passas, confortai-me com maçãs, né? E sustentai-me com passas, porque mostrando que agora ela foi satisfeita pelo Senhor para sempre.
Ali esteve com dores tua mãe. Então a expressão do Senhor para a igreja, referindo a Israel. Israel gemendo para dar lugar à igreja nascer. Israel assistiu à sua rejeição de muitas maneiras. Por exemplo, a morte dos inocentes, descrita em Mateus capítulo 2. O último profeta deles, morto no cárcere, João Batista. A dispersão no ano 70, provocada pelos romanos. A terra deserta, as festas cessadas. Anás e Caifás dizendo para Pilatos: o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Quer dizer, de tudo isso, a igreja e o Senhor Jesus farão menção agora no livro de Cantares, lá na eternidade, e é visto agora essa tão gloriosa conversa daquilo que aconteceu com Israel quando a igreja foi gerada, o grande sofrimento de Israel no momento em que a igreja estava sendo gerada. O verso 6 vai falar sobre o selo do Espírito Santo. Então, no verso 6, ele diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura ou ciúme. Como as brasas as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Então ali, essa referência é porque havia um selo sobre o braço do sacerdote, que continha ali os nomes das 12 tribos de Israel, sendo 6 em cada ombro dele, e trazia cada uma delas o nome das 12 tribos na altura do peitoral, isso ficava na altura do peitoral do sacerdote, portanto, na altura do coração. Êxodo capítulo 28 fala muito sobre isso. O desejo da igreja ali era de que o Senhor incluísse o nome dela nesse selo, põe-me como selo. Então, esse selo sacerdotal de Jesus, a igreja foi incluída, foi inserida. Por que isso? Porque o amor, ou seja, aquilo que parte do coração do Senhor, é mais forte do que a morte. A morte do Senhor, ela foi para nós a maior prova de que o Senhor nos amou, pois foi vencendo a morte é que Ele nos deu a vida. E isso Ele fez através do seu Espírito Santo. Então agora sobre o ciúme é duro como a sepultura. Então foi colocada uma pedra na sepultura, sobre a sepultura do Senhor Jesus. E ali estava a prova do seu ciúme pela igreja. Aquela pedra foi quebrada na ressurreição de Jesus. Por quê? Porque Ele não queria que a dureza de nenhuma pedra estivesse entre nós, a igreja, e Ele. Paulo, depois de conhecer o Senhor, ele não admitiu que outra coisa ocupasse o seu coração, e por isso ele chega a afirmar que ele reputou tudo como esterco pela excelência de Cristo. Esse verso 6, ele fala do selo do amor, que são brasas de fogo, ou seja, batismo com o Espírito Santo. Agora o verso 7 vai falar que as muitas águas não podem apagar esse selo, o selo deste amor. Então vamos ao verso 7, quando diz assim: as muitas águas não poderiam apagar o amor, este amor, e nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a sua fazenda, a fazenda de sua casa, por este amor, certamente a desprezariam. Então jamais as muitas águas jorradas pelo mundo, com todas as suas tribulações, poderiam apagar o amor daquela que ama ao Senhor, reconhecendo o valor desse amor e o valor dessa pessoa amada que é o Senhor. O amor que as muitas águas não poderiam apagar, ou seja, nada mais do mundo vai ser capaz de extinguir ou apagar o Espírito Santo na vida da igreja, porque ela está ali para sempre com o Senhor. Nem os rios afogá-lo, ou seja, nem as correntezas que passam arrastando as sujeiras das bordas dos caminhos. E ela diz assim: ainda que alguém pudesse com seus bens terrenos tentar comprar esse amor, o texto assim, jamais poderia, porque não há outro valor maior do que o valor deste amor.